Amém? E antes de entrar na leitura da palavra, eu quero dizer para você uma reflexão. Onde Deus, Ele vai falar ao teu coração nesta noite. E nesta reflexão nós vamos entrar na palavra do Senhor. E eu quero que você entenda como o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele não erra. Tudo que Deus faz é perfeito e Ele não erra. Eu quero te dizer que você que entrou aqui nesta noite, e quantas vezes você se perguntou de tantas coisas acontecerem na sua vida, eu já começo lhe dizendo, tudo que Deus faz é perfeito e não erra. Aleluias! Eu quero dizer que havia um rei, onde ele tinha muitos e muitos servos à sua disposição. E aquele rei, ele saía em épocas, para fazer caçada. E um dos seus servos, que era o braço direito do rei, ele estava ali e sempre ele virava para o rei e dizia, olha rei, tudo que Deus faz é perfeito e não erra. E o rei não entendia quantas e quantas vezes o seu servo dizia aquilo. Mas o seu servo não se cansava de dizer, tudo que Deus faz é perfeito e ele não erra. E o rei saiu juntamente com os seus servos para uma caçada. E quando ele chega para caçar, a arma deu errado e saiu pela espoleta e tirou um dos seus dedos. E ele começou a sangrar porque ele havia perdido um dedo. E por ele ter perdido um dedo, todos os seus servos vieram ao seu encontro querendo amenizar aquele momento de tristeza em todo aquele rei. Mas vinha um que fazia a diferença. E o rei perdendo sangue, sofrendo e chorando, o servo diz para o rei, olha rei, tudo que Deus faz é perfeito e não erra. O rei, sentindo tanta dor, ele vira para o seu servo e diz assim, como tu dizes para mim, tudo que Deus faz é perfeito e não erra, se eu acabo de perder um dedo, eu estou sangrando, sentindo dores. Mas o servo novamente, impulsionado, ele diz, tudo que Deus faz é perfeito e não erra. O rei ficou indignado e mandou que os outros servos o lançassem no calabouço. Passou-se tempos e o dedo, o lugar onde o rei tinha um dedo, cicatrizou-se. E quando cicatriza, novamente ele pensa em fazer uma nova caçada. E ele sai para caçar. Só que quando ele sai para caçar, ele sai sozinho. E ele lembra dos momentos que ele tinha, mas ele sai sozinho. E de repente, quando ele chega naquele lugar da caça, ele é prisionado por alguns indígenas. E o prende, e o lança naquele lugar, em um tronco, e ele fica preso. E viu um cacique daquela tribo, aonde ele fazia oferendas ao seu Deus. Ele precisava de alguém para fazer oferendas ao seu Deus. E naquele momento, o cacique, ele olha para os pés do rei e diz, perfeito. Ele olha para as pernas do rei e diz, perfeito. E ele vai subindo a visão e olha para o corpo do rei e diz, perfeito. Ele olha para a cabeça do rei e diz, perfeito. Ele olha para os olhos, ele olha para o ouvido e vê tudo perfeito, ele vai para trás. E quando ele vai para trás, ele percebe que algo diferente há naquele rei. Ele olha para a mão e diz assim, não é perfeito.
quando chega lá, manda os seus servos soltar o seu outro servo. E quando vem, já estava todo barbudo. E ele olha para o seu servo e diz: olha, o teu Deus, ele foi fiel comigo e perfeito comigo. Porque tudo que ele fez comigo até hoje foi perfeito e não errou. Mas você defende tanto ele, você está tanto defendendo que ele não foi fiel com você e nem foi perfeito. Por quê, ó rei? Porque ele permitiu que eu lhe prendesse. E ele, virando para o seu rei, disse: olha, rei, se o Senhor não tivesse me prendido, quem iria nessa caçada por ser o seu braço direito seria eu. Tu seria poupado, mas quem morreria seria eu. Então eu torno a dizer: tudo que Deus faz é perfeito e não erra. Andarabassuri me decantarábia. E eu vim como profeta nesta noite para lhe dizer: tudo que Deus faz na tua vida é perfeito e não erra. Você no momento não entende, você no momento não compreende, mas tudo há um propósito de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Aleluias. E por nós sabermos que o nosso Deus é perfeito e não erra, pelo louvor que foi cantado, ele é fiel a mim, nós vamos agora entender de que maneira podemos também ser fiel àquele que vive e reina para todo sempre, aquele que foi morto, mas ressuscitou para dar vitória a nós aqui na terra, amém? Aleluia! E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele usa João em suas visões para mandar uma carta para uma das igrejas que estava em Esmina. E ele dizia assim: eis que quem escreve é aquele que estava morto, mas reviveu. E o Senhor diz assim: olha, eu não estou morto, eu já ressuscitei. Deus está dizendo: tenha alegria na tua vida, porque eu morri, mas eu ressuscitei para dar vitória na terra. Estive morto e tornei a viver, conheço a tua tribulação. Vamos entender a palavra de Deus. Quando o Senhor está dizendo, não é o pastor, não é a missionária, não
O Senhor conhece também as tuas necessidades. Vamos dizer que estas necessidades não sejam exatamente necessidade física, mas necessidades espirituais. Necessidade na área espiritual. Uma necessidade na área sentimental. Eu quero lhe dizer, Deus, Ele conhece todas as áreas. Às vezes, quando viemos para a casa de Deus, achamos que é só aleluia, glória a Deus, e que Deus só vê aquilo e vamos para casa e acabou. Eu quero lhe dizer, quando você termina aqui, não é o ponto final, é uma vírgula, porque na tua casa tem que continuar o culto ao nome santo do Senhor dos Exércitos. Como assim? Tem que louvar o Senhor. Se você está de pé, tem que louvar o Senhor. Eu conheço a tua pobreza, eu conheço os teus sentimentos. Você olha dentro de si e vê que aquele é melhor, tem algo melhor que você ainda não tem. Mas eu quero te dizer, você é desta maneira porque Deus te fez assim e Ele tem algo melhor para a tua vida. Mas é no tempo de Deus, é no momento de Deus. Ele vai agindo, trabalhando. E quantas vezes não recebemos a nossa vitória no momento exalto, é porque ainda não estamos preparados intelectualmente para receber algo da parte de Deus. E Deus precisa trabalhar o nosso sentimento, porque ainda está pobre de sabedoria. Xandarabassuri me decanto. E para entender o mistério de Deus, a palavra do Senhor diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o que é espiritual compreende e discerne tudo, e por ninguém ele é discernido. Aleluia! Conheço a tua tribulação, diz o Senhor. Conheço a tua pobreza, diz o Senhor. Mas Ele chega aqui e diz assim: ai, Xandarabás, tu és rico. Tu é rico e ainda não sabe. O que você tem, muitos não têm. Eu quero lhe dizer, Ele abriu o olho nesta noite. Não olhe para quem não tem mais do que você, porque entra um espírito te perturbando com espírito de inveja. Mas eu quero lhe dizer, abre os teus olhos e veja quem não tem, para saber agradecer o que você tem. É por isso que Deus está dizendo: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas eu tenho algo para te falar nesta noite. Tu és rico! Tu és rico! Anarabassuri me decanto. Para de murmurar, para de reclamar e começa a agradecer, porque tu és rico, rico como pastora. Eu não tenho uma conta recarregada de dinheiro, mas você tem duas pernas. Quantos estão aí numa cadeira de roda, querendo pular e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas você tem uma perna maravilhosa que Deus te deu. E Ele está dizendo: tu és rico. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você tem dois braços. Você não precisa de ninguém pegar um copo de água para lhe levar até a boca. Você tem condições com a tua perna e até a geladeira, um filtro, e com as tuas mãos pegar um copo de água e levar a tua boca. E Deus está dizendo: tu és rica, tu és rico, tu és rico, tu és rico. Andaraba subdecando. Conheça a tua tribulação,
conheço a tua pobreza, mas eu quero te dizer, tu és rico. Rico como? Você tem 2 olhos maravilhosos que te possibilita andar sem guia nenhum. Fecha os teus olhos. Fecha agora os teus olhos e você vai ver a escuridão que é. Isso é alguém que tem a necessidade de enxergar e não pode. Deus me trouxe aqui nesta noite para te fazer entender. Agradeça mais, ser fiel no pouco e eu te coloco sobre muito. Agradeça a Deus pela visão que tu tem. Quantos estão por aí cegos? Tem buscado a Deus, chorado, jejuado, clamado, e Deus ainda não lhe deu a visão, porque é no tempo de Deus, e Deus só faz quando Ele quer, porque Ele é Deus, e Ele faz perfeito e Ele não erra. Ele faz perfeito e não erra. Então comece a agradecer pela visão que você tem, pela perna que você tem, pelo braço que você tem, pela família que você tem. Aleluia! Agradeça pela família que você tem. Agradeça pela vida que você tem. Muitos queriam estar no seu lugar, estão debaixo de um viaduto. Queria comer o que você come, mas estão debaixo de um viaduto sem ninguém lhe dar crédito para ele sair daquele lugar. Somente Deus, ou quando ele se colocar na posição de Deus, ele reparte e tira daquele lugar. Mas você não. Você tem sua casa, pequena ou grande, feia ou não feia, mas é sua casa. É quando chove você entra debaixo do teto. É aquele teto ali que Deus te deu. Por que reclamar e olhar para quem tem mais e começar a reclamar e questionar porque você tem menos? Eu quero lhe dizer nesta noite, abra os teus olhos, abra os teus olhos, abra os teus olhos, porque Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. E a palavra do Senhor diz: tu és rico. Comece já a entender. Tu é rico. Ele conhece a tua tribulação que você tem passado. Conhece. Ele sabe quantas vezes você tem chorado. Ele tem visto. Mas Ele veio aqui nesta noite para te dizer: tu é rico. Você é rico. Lembra de onde você era e onde você está? Tu é rico. Lembra como você era, Deus quer que você entenda. Lembra como você era e o que Ele tem feito na sua vida. Ele podia fazer assim, ó, um mundo em um piscar de olho, mas Ele, para mostrar que Ele é Deus e tudo tem seu tempo, Ele fez um dia uma coisa, outro dia outro. É assim que Ele trabalha na vida dos seus servos aqui na terra. Tudo tem seu tempo determinado. E a palavra do Senhor diz: tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Vamos entender a palavra do Senhor nesta noite. Quantos têm se levantado furiosamente dizendo ser cristãos? Quando a palavra do Senhor diz: aqueles que a si mesmo declaram ser judeus e não são, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas se levantam para perseguir o povo de Deus. Se levanta para perseguir. Há isso no meio? Infelizmente há, porque são seres humanos. E enquanto não estiverem ligados na videira que é Jesus, ele vai estar com o coração dividido. Se estiver em cima do muro, quem vai usar é o inimigo, a sua capacidade. Enquanto não estiver integrado completamente naquilo que Deus tem para a sua vida, ele vai ser vulnerável. Mas Jesus está dizendo: aqueles que a si mesmo declaram judeus e não são. Mas Jesus também diz: você já entendeu? Alguém pode se levantar, um irmão, contra a tua vida. Alguém pode se levantar com calúnia, com perseguição, com inveja, por aquilo que Deus tem na tua vida, por aquilo que Deus te concedeu. Como, pastora? Aquilo que você conseguiu no joelho. A vitória do crente vem pelo joelho.
Muitos dizem que a evolução era do macaco para o homem. Mas eu digo que a evolução, a transformação do homem para ser sobrenatural, ele vai se joelhando, ó. E chega na presença de Deus e há uma transformação completa de Deus para a sua vida. Aqueles que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás, são seres que se levantam, infelizmente, para impedir aquilo que Deus ele tem nas nossas vidas, para tentar colocar pedra de tropeço para não andarmos. Mas o Senhor já diz lá: olha, a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, a tua luta é contra as potestades do inferno. Se o irmão está se levantando, não está aceitando, você não vai se debater verbalmente com ele. A tua luta com ele é no joelho. Você vai entregar ele nas mãos de Deus. Você vai dizer para Deus: seja sincero, Deus, olha como está a situação, eu não aguento mais e nem quero mais. Age! E ele vai agir. E ele vai trabalhar. E a palavra do Senhor: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. A palavra de Deus, ela é profecia. Ela é uma profecia que ela fala do passado, ela fala do presente, ou ela fala de algo que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus é assim. O profeta sempre se levanta para profetizar algo na sua vida. O que vai acontecer sempre é de bom, né? Que o profeta se levanta. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, para que nós venhamos ser filhos da promessa. E a palavra do Senhor diz o quê? Eis que o diabo, olha que não é Deus. Eis que o diabo